Tome a iniciativa e feche a venda. Chegamos à quinta etapa da ponte. Bom, antes de iniciar a fala sobre essa etapa, antes de conversarmos sobre essa etapa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem é o responsável pelo fechamento da venda? Responda aqui para mim no bate-papo, aqui no chat. Quem é o responsável por fechar a venda? Certo? Eu vou dar uns minutinhos aí, uns segundinhos, para que vocês respondam aí no chat a seguinte pergunta. Quem é o responsável pelo fechamento da venda? Excelente! Parabéns! Obrigada pela participação de todos. Bom, antes de dar resposta para essa pergunta, eu quero compartilhar com vocês um pensamento, uma frase, que é: quem é o responsável pelo fechamento da venda? Exatamente! O responsável é você. Você, vendedor, que deve tomar a iniciativa e fechar a venda. Até porque vendedores profissionais fecham vendas. Vendedores amadores deixam as vendas para os profissionais fecharem. Então, sim, o responsável pelo fechamento da venda é você. Quem tem que tomar a iniciativa para fechar a venda é você, vendedor. E talvez você já tenha respondido: sim, Marielle, isso é óbvio, eu sei que eu sou o responsável pelo fechamento. Excelente se você já sabe, mas eu te pergunto, qual é o momento ideal de se fechar essa venda? Ou talvez você esteja se perguntando: existe um momento ideal para se fechar a venda? Gente, existe sim. Bom, existe um momento certo para você tomar a iniciativa e fechar a venda. Por quê? Durante o cenário de venda, o cliente ele fica como se fosse um pêndulo entre quero comprar, não quero comprar, quero comprar, não quero comprar. E aí o que acontece? Se você tomar a iniciativa para fechar aquela venda no momento que o cliente não quer comprar, o que vai acontecer? Ele não vai fechar a venda com você. Então, você precisa tomar a iniciativa e fechar a venda no momento que esse pêndulo que o cliente está decidido. Sim, eu vou comprar essa tinta. Sim, eu preciso dessa máquina lixadeira para facilitar a minha vida, para que eu ganhe mais tempo. Então, certo, beleza. Nós já sabemos que existe um momento certo de se tomar a iniciativa e fechar a venda. Nós já sabemos que o responsável por tomar essa iniciativa é você, vendedor. E agora, vocês talvez estejam se perguntando: tudo bem, Marielle, você falou sobre o responsável pela venda, falou que existe esse momento ideal, mas como eu vou saber qual é o momento ideal? Bom, vou compartilhar com você. Já que nós estamos falando sobre os desvendando os segredos dos vendedores de sucesso, não seria justo nós não compartilhássemos essa dica com vocês, né? Então, como que eu vou identificar qual é o momento certo de se tomar a iniciativa? Através dos sinais de compras. Isso mesmo. Todo cliente, em todo e qualquer cenário, ele nos dá sinais de compra. E quais são esses sinais? Hoje eu vou falar sobre 2 sinais. Sinais verbais e sinais não verbais. Bom, o que são os sinais verbais? Como a própria palavra disse, é sempre que o cliente verbaliza algo. Exemplo: nossa, essa cor ia ficar perfeita na minha sala. Olha só, o cliente está verbalizando o desejo, ele está visualizando aquele cenário, ele já está imaginando aquela tinta, aquela cor na sala dele. É um momento, é um sinal de compra, é um momento de você tomar uma iniciativa para fechar a venda, com técnicas, que é o que a gente vai falar mais para frente, certo? Outro sinal de compra, o cliente pode perguntar assim para você: e qual é o prazo de entrega? Qual é o valor do frete? Qual é a forma de pagamento? Todas essas perguntas são sinais verbais. O cliente está demonstrando para você interesse em fechar aquela compra. Ele está mostrando para você que aqueles produtos que foram ofertados para ele fazem sentido para ele e ele quer levar. Então, todas as vezes que o cliente verbaliza, são sinais verbais. E esse é um momento que o pêndulo está para o seu lado, que o cliente vai comprar. É o momento de tomarmos a iniciativa para fechar a venda com esse cliente.
certo? Se você sabe ou lembrou de outro sinal verbal, compartilhe aqui conosco através do chat quais outros sinais verbais que você, no momento da venda ali com o teu cliente, né, que ele diz para você, que ele fala, que ele verbaliza, enfim. Quais outros sinais verbais que você conhece? Bom, enquanto vocês digitam aí pra gente quais são os sinais verbais, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sinais não verbais. Bom, como a própria palavra diz, sinais não verbais é quando o cliente não verbaliza, ele não expressa, ele não fala, né? Ele não utiliza a voz para falar, mas ele utiliza, muitas vezes, as expressões corporais para falar. Então, são os sinais não verbais. Um exemplo de um sinal não verbal é você mostrar uma cor para ele mexer, né, para sentir a textura da tinta. Isso é um sinal não verbal. Ele sorri quando você apresentar aquela cor para ele, né? Ele pega uma máquina, uma lixadeira, ele fica olhando, ele fica namorando aquela máquina. Então, assim, esses são sinais não verbais que o cliente expressa também. Outro sinal não verbal é o silêncio. Muitos vendedores podem interpretar esse sinal como algo negativo, mas não. O cliente ele pode estar imaginando nesse momento, fazendo cálculos, tentando colocar aquele valor da compra no faturamento, no orçamento dele, certo? Então, algo que muitas vezes os vendedores entendem como um sinal negativo é o silêncio, mas não interprete isso como algo negativo. O silêncio é algo também totalmente positivo no sinal de compra não verbal. Porque nesse momento o cliente pode estar imaginando aquela tinta, aquela cor da tinta na casa dele, no escritório. Ele pode estar imaginando o quanto aquela máquina lixadeira vai facilitar a vida dele, vai facilitar o dia a dia, o quanto de tempo ele vai conseguir ganhar, né? Outra coisa que o silêncio pode trazer também, nesse momento o cliente pode estar fazendo contas, né, para entender se aquela prestação, se aquele valor vai caber no orçamento dele. Então, esses também são sinais não verbais. E é o momento do cliente de você tomar a iniciativa, utilizar uma técnica de vendas e fechar essa venda. Porque sim, você é um profissional de vendas e você é o responsável por tomar a iniciativa e fechar essa venda. Bom, identificamos então, vendedor é o responsável pela venda, certo? Existe um momento ideal, né, de se tomar a iniciativa e fechar a venda. Falamos sobre os sinais de compras, né, os sinais verbais e os sinais não verbais. E agora nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas técnicas de fechamento. Gente, existem várias técnicas de fechamento, mas nós vamos citar algumas para vocês. Primeira técnica é a técnica de perguntas alternativas. Vou dar um exemplo para vocês. A senhora Maria está fazendo uma compra, certo? Você passou todas as informações para ela, fez a abordagem, a pesquisa, né? Enfim, chegou na etapa T de tomar a iniciativa. A senhora Maria perguntou para você quais são as formas de pagamento. Então, ela verbalizou quais as formas de pagamento que a Luidar disponibiliza hoje. O que você vai fazer? Utilizar uma técnica de fechamento nesse momento. Com a seguinte pergunta: senhora Maria, a senhora prefere à vista ou parcelado? É uma técnica de perguntas alternativas. Então, você está fazendo uma pergunta fechada para a dona Maria, dando duas opções de escolha. Nesse exemplo que nós trouxemos, ela falou sobre a questão do pagamento, perguntou as formas de pagamento e você já utiliza uma técnica de fechamento. Ela ainda não disse que vai levar a compra, mas você já está afirmando, utilizando uma técnica de fechamento. A senhora prefere à vista ou parcelado? Certo? Você não explicou quais formas de pagamentos a Luidar trabalha. Muito pelo contrário, você já direcionou a pergunta para ela, uma pergunta fechada, para que a gente encerre o assunto, feche essa venda, utilizando uma técnica de fechamento, que são as perguntas alternativas. Outra técnica muito utilizada também é supondo o negócio fechado. Vamos pensar num cenário. O cliente falou ali no sinal, na verbalização, nos sinais verbais, ele disse: nossa, essa cor ia ficar perfeita lá na nossa sala. Exemplo, ele está com a esposa verbaliza isso, ou o marido, enfim. O que você, vendedor, vai fazer?
Ele acabou de te dar um sinal de compra. O que você vai falar? Você vai fazer uma afirmação. Excelente escolha da cor. Já vou preparar na máquina para adiantarmos a sua compra. O cliente, ele não falou para você que ia levar. Ele esboçou um sinal verbal e você tomou a iniciativa para fechar a venda utilizando a técnica de supondo o negócio fechado. Fechamento por resumo. É uma outra técnica que nós também trabalhamos na hora do fechamento da compra com o cliente. O exemplo que nós escolhemos aqui foi o seguinte. Excelentes escolhas, João. Então, o senhor está levando a massa corrida, os pincéis e o solvente. Vou deixar todos os separados para o senhor levar. Uma dica muito importante. Naquelas vendas que o cliente está mais indeciso sobre a compra, essa não é uma técnica ideal para se utilizar. Por quê? Porque nesse momento, quando você estiver fazendo o checklist de todos os produtos que o cliente está levando, ele pode pensar, opa, estou levando mais do que eu preciso. Ou eu estou gastando mais do que eu imaginei. Então, essa técnica você tem só um pontinho de atenção. Ela não é a técnica ideal para se utilizar com clientes indecisos, certo? Mas fechamento por resumo também é uma técnica muito utilizada na hora do fechamento de vendas. Outra técnica que nós trabalharemos hoje são as sugestões diretas. Vou contextualizar um cenário para vocês. Dona Maria está comprando com vocês. Aí em Minas, agora em dezembro, em janeiro, foi um momento de muitas chuvas, né? Aconteceram várias cidades que ficaram inundadas. Inclusive nós acompanhamos, né, todos esses momentos muito delicados que vocês passaram. E em conversa com a Dona Maria, ela falou sobre a questão da umidade na casa dela. Como que você pode utilizar essa técnica, né, de fechamento de sugestões diretas com ela? Bom, olha só que legal o exemplo que nós trouxemos. Como a senhora falou sobre os problemas que teve por conta das chuvas, sugiro a compra do impermeabilizante. Eles funcionam como uma camada bloqueadora de água. Vai ficar um total de tanto. Qual é a forma de pagamento? Olha que bacana. Você evidenciou uma dor da Dona Maria, que ela compartilhou com vocês, né? Compartilhou contigo que estava com problema de infiltração na casa dela. Trouxe uma solução que é o impermeabilizante. Você destacou um benefício do impermeabilizante, falando ali que eles funcionam como uma camada bloqueadora ali de água e já fechou, colocou o valor final da compra dela, incluindo esse impermeabilizante. Quando você fala assim, vai ficar um total de tanto, qual é a forma de pagamento, certo? Então, essa é uma das técnicas muito utilizadas em sugestões diretas. A cliente falou todas, você fez todo o orçamento, fez todo o checklist, separou todos os produtos para aquela cliente e você deu mais uma sugestão. Você acrescentou mais um item aí no teu cupom fiscal na hora de fechar a venda com o cliente. Bacana, né? Bom, vamos separar para vocês mais uma técnica que é a vantagem específica. Qual que é o exemplo que nós vamos compartilhar com vocês sobre essa técnica? Senhor João, levando essa tinta coral, o senhor ganha tantos % de desconto dos pincéis. Gostaria de aproveitar? Então, qual que é a vantagem aqui? Ele está levando a tinta, ele só foi para comprar a tinta. Porém, você demonstrou para ele uma vantagem de um desconto no momento de comprar, caso ele levasse pincéis, né? Ou levasse outro produto, lixo, solvente, enfim, massa corrida, não importa. Então, o que você vai fazer? Essa técnica você vai trazer alguma vantagem para o cliente. O cliente precisa entender que é vantajoso para ele, naquele momento da compra, levar um segundo produto, levar um produto adicional. Isso vai te deixar ainda mais perto do atingimento das suas metas e o cliente mais satisfeito com as compras que ele fez junto ao Luidar. Por último e não menos importante, fechamento por concessão. Bom, o que é a técnica de fechamento por concessão? Senhora Joana, se eu conseguir realizar essa entrega hoje, podemos fechar?
O que você está fazendo? Você está concedendo algo para o cliente para que ele feche a venda contigo agora. Né? Então, nesse caso que nós trouxemos, nesse exemplo que nós trouxemos, a senhora Joana está querendo utilizar os produtos o quanto antes. Então, ela está querendo negociar ali o frete. Você falou que o frete é de 2, 3 dias, não importa, né? E ela fala assim, puxa, eu precisava desse produto hoje. Aí você fala, se nós fecharmos hoje, eu conseguir entregar hoje, podemos considerar a venda como fechada? Podemos fechar essa venda? Certo? Então, esse é um fechamento por concessão. Você vai trazer um benefício para o cliente para aquele momento específico e ele, como troca, vai fechar a venda contigo. Certo? Bom, essas são as técnicas de fechamento que nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje. Nosso curso ainda continua. Até logo! Oi, time! Chegamos à última etapa da ponte, a etapa E, estenda o relacionamento. Essa etapa, ela fala sobre o pós-vendas que nós precisamos ter após o cliente fechar ou não fechar a venda. E ela, apesar de ser a última, é de extrema importância para a nossa carteira de clientes, para a gente conseguir manter um bom faturamento e atingir as nossas metas de maneira mais fácil. Quando a gente pensa em estender o relacionamento para o cliente, temos duas opções, né? Duas formas. Quando o cliente fecha a venda e quando o cliente não fecha a venda. Nós temos que trabalhar nesses dois casos, estendendo o relacionamento. O que vai diferenciar é a maneira como vamos fazer isso. Então, quando a gente tem aquele cliente que fechou a venda conosco, que ele comprou, que está tudo certo, a gente precisa solicitar os dados do cliente para cadastrar, o nome e o telefone são os principais. A gente precisa cultivar esse relacionamento, principalmente quando a gente fala de pintores. Não quer dizer que o cliente final a gente não vai trabalhar. Claro que nós vamos atender bem e trabalhar, estender o relacionamento com todos. Mas os pintores a gente sabe que são aqueles nossos clientes recorrentes. Então, quando a gente conquista ele uma vez, fica muito mais fácil se a gente continuar se mostrando presente ali na vida dele, ele nos procurar novamente quando ele tiver outras pinturas para fazer e tudo mais. Já o cliente final, ele é muito poderoso porque ele também pode nos indicar para outros conhecidos, amigos, familiares que também estejam na mesma situação de reformar a casa, pintar e tudo mais. E a gente sabe, né, gente, que apesar de a gente estar super tecnológicos, ter marketing digital e tudo mais, o marketing boca a boca, ele faz toda a diferença pra gente. Então, quando o poder de uma indicação, ela é muito forte. Então, por isso, se você viu que você finalizou aquela compra, o cliente saiu super feliz, você considerou que atendeu ele muito bem, vocês conseguiram criar aquele vínculo durante o atendimento, por que não pedir alguma outra indicação, né? Falar de forma descontraída. Olha, fulano, olha, Bárbara, quando você conhecer, né, se você tiver algum conhecido que estiver na mesma situação que você, pintando a casa e tudo mais, pode me procurar, fala para me procurar, eu vou ficar muito feliz de ajudar também. Então, é igual a gente conversou nas etapas anteriores, né? A gente pode falar o que a gente quiser, desde que a gente fale da forma correta. Então, não tem problema nenhum, gente, pedir indicação. E o cliente que comprou, ele vai continuar comprando com você desde que você se faça presente, que você seja lembrado por ele. É aquele ditado, mas que funciona muito quando a gente fala da área de vendas. Quem não é visto não é lembrado. Então, sempre peça permissão para entrar em contato com ele oferecendo alguma novidade. Se você precisou agendar uma entrega, depois anote lá o dia para você fazer um follow, né? Fazer esse acompanhamento, entrar em contato novamente com o cliente, perguntar se tudo chegou da forma correta. Ou você fez lá na pesquisa quanto tempo ia durar a obra e tudo mais. Anota ali na sua agenda também um dia para você perguntar como é que tá sendo, né? Como que finalizou. Gente, isso demonstra um cuidado e uma preocupação muito, muito bacana para o nosso cliente. Ele vai se sentir muito, muito especial realmente. E isso vai fazer com que ele queira voltar na Luidar.
Agora, quando a gente fala de cliente que não comprou, ele não comprou por algum motivo. Claro, é muito triste quando isso acontece, mas nem tudo ainda está perdido. A forma como a gente vai tratar esse nosso cliente a partir do momento que ele saiu da loja vai fazer toda a diferença. Então, a gente também precisa registrar os dados do cliente, né? Lembrando o nome, o celular, né? O telefone e principalmente no caso de quando o cliente não fechou o produto que eles estavam procurando. Ai, Deus. Então, pessoal, quando a gente fala, né, do cliente não comprou, claro que é uma situação muito triste, mas nem tudo está perdido. Tudo pode mudar dependendo da forma como a gente tratar esse cliente assim que ele sair da loja. Então, da mesma forma que a gente fez com quem comprou, a gente precisa registrar os dados do cliente que não comprou. Então, a gente coloca o nome, o celular e o produto que ele estava procurando. Isso vai ser essencial para a gente não esquecer do que ele veio buscar, para a gente tentar uma outra estratégia, para a gente entrar em contato e fazer um novo oferecimento para que ele volte na Luidar. É muito importante que esse resgate de orçamento, que você entre em contato novamente com ele, em até 24 horas depois que ele saiu da loja. Porque a gente sabe que ele estava ali querendo, né, comprar, ele tá procurando, ele saiu, ele vai pesquisar mais, então é muito fácil a gente perder. Quanto mais tempo a gente demorar para entrar em contato novamente com esse cliente, mais difícil vai ser a gente fechar. A chance da gente ligar para ele e ele falar que já comprou com o concorrente vai ser muito maior. Então, se planejem para fazer o resgate desses clientes o quanto antes. Só que tem uma coisa, gente. O resgate, ele tem que ser feito com uma oferta melhor do que aquela que você ofereceu para ele na loja, porque você tem que convencer ele a voltar. Então, não faz sentido a gente oferecer a mesma coisa que a gente tinha falado. A negociação tem que ser diferente. O motivo que não fez ele comprar naquele momento precisa ser atendido. Então, a gente precisa escutar o que não fez ele comprar e mudar esse cenário. Então, a gente precisa, não sei, se ele não gostou da forma de parcelamento, se ele precisava de mais, a gente conversa com o nosso gerente e a gente verifica se não tem como a gente fazer algo de diferente por aquele cliente, para a gente não perder essas vendas. E, da mesma forma, cultivar esse relacionamento. Não é porque ele não comprou agora que pode ser que quer dizer que ele nunca mais vai comprar, né, gente? Agora não foi, pode não ter sido dessa vez, mas no futuro, se a gente se fizer presente também na vida dele, com certeza ele vai lembrar da Luidar para futuras necessidades que ele venha ter, futuras compras que ele venha fazer. Então, o cliente que não comprou, ele não é um cliente que deve ser abandonado, não é um cliente que ainda está perdido. Ele só vai ser um cliente perdido por enquanto quando a gente ligar para ele e ele falar: olha, eu já fechei a venda em outro lugar. Enquanto isso não acontecer, vale a pena persistir, né? Lembrando lá da atitude vencedora número 6, e não insistir. Persistir, lembra, pessoal, é diferente. É buscar o objetivo com diferentes estratégias. Então, aqui a gente precisa ser muito estratégico para conseguir resgatar esse cliente. Aqui, pessoal, para a gente finalizar esses 3 dias de treinamento, né, que foram muito, muito maravilhosos, muito ricos em conhecimento, eu trouxe aqui 2 frases para nos fazer refletir sobre qualidade no atendimento. Essa primeira é do Walt Disney, o dono, né, o criador da Disney. Faça o que você faz tão bem que as pessoas vão querer vê-lo novamente e vão trazer seus amigos. Então, é muito o que a gente comentou ali sobre estender o relacionamento. A partir do momento que você atende a pessoa bem, que você atende seu cliente bem, que você oferece o que ele precisa, que você faz aquele pós-venda bacana, ele vai sair muito feliz e vai recomendar para os amigos. Mas você também precisa fazer isso com felicidade, gostando do que faz. A gente sente, né? A gente percebe quando a gente tá sendo atendido por uma pessoa que não tá afim de estar ali, que tá com má vontade. Isso faz toda a diferença pra gente não querer retornar naquela loja. Então, aqui nós somos consultores de venda. Dentro da Luidar, somos consultores de venda.
Mas quando a gente está fora, nós somos clientes a todo momento. Então basta pensar, como eu gostaria de ser atendido? Essa vai ser a forma que você vai atender as pessoas, da mesma forma que você gostaria de ser atendido. E a segunda frase é do fundador do Walmart, né, uma rede bem grande de supermercados, que fala: só um patrão, o cliente. O cliente é o nosso chefe, né? E ele pode despedir todo mundo na empresa, do presidente para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em algum outro lugar. Gente, se tem aqui no sucesso a gente fala, né, que o cliente ele é o nosso chefe, é o nosso diretor, porque é o cliente que manda em tudo, não adianta. Sem ele a gente não consegue, né, continuar com a nossa empresa, a gente não consegue continuar exercendo o nosso trabalho. Ele é a peça-chave e fundamental. Então, a gente precisa tratar essa pessoa tão fundamental, né, tão especial da forma como ela merece. Time, quero agradecer a presença de vocês nesses 3 dias de treinamento. Foi muito bom estar com vocês e parabenizá-los, né, por terem se dedicado aí a um estudo, a um tempo extra para sempre aprimorar o conhecimento. Vale lembrar que o que a gente aprendeu aqui, ele funciona bastante, mas vocês precisam aplicar no dia a dia em loja. Então, não deixem de aplicar, exercitar as ferramentas, exercitar as técnicas e as dicas que a gente passou aqui para vocês. Tô deixando o meu contato da Marielle aqui no chat, tá? Entrem em contato com a gente, caso surja qualquer dúvida. E também se apoiem muito nos líderes de vocês, né? Eles são muito capacitados e têm total domínio aí para treinar e desenvolver a equipe e ajudá-los sempre a baterem mais metas. Muito obrigada. E essa é só a primeira de muitas aí que virão, tá bom, pessoal? Até mais e tchau, tchau.